Então, pessoal, boa noite a todos vocês. Mais um videozinho nosso aqui. Eu quero discutir com vocês dois exemplos que tem aqui no livro do teste da comparação, tá certo? Então, deixa eu passar um traço aqui, e só para a gente lembrar aqui, né, é um exemplo apenas que tem no livro. Exemplo, entre parênteses, teste da comparação, para saber o contexto aqui do exemplo. Comparação, ele serve para a gente decidir se uma série diverge ou converge. Então, olha só que exemplo intrigante aqui que ele passou. Quer dizer, a gente tem que mostrar pelo teste da comparação que essa série aqui converge. Olha bem a série, dá uma olhada. Somatória de n igual a 1 até infinito. Olha a expressão, o tamanho. É convergente. Tem que mostrar pelo teste da comparação. Então, vamos copiar aqui. Ó. Somatória. Somatória de n igual a 1, né? Zero não, de n igual a 1 até infinito. 15n mais, passa um traço aqui de fração. 15n mais raiz quadrada de n ao quadrado menos 1, está aqui, né? Dividido por 5n ao cubo mais 2n, 5n ao cubo mais 2n, raiz de n mais 1, menos 17. Menos 17. Está aqui. Ele quer mostrar que isso aqui é convergente utilizando o teste da comparação. Então, o teste da comparação ele vai dizer o seguinte: para eu mostrar que isso aqui é convergente, eu preciso achar uma outra série cujo termo geral domine esse termo geral aqui, e essa outra série é convergente. Aí essa aqui vai ser convergente também, tá certo? Então, veja bem, cadê essa outra série? Então, eu fiquei olhando, falei, mas como é que eu vou arranjar uma outra série? Então, ele deu uma dica aqui, ó. Avalia quanto que é n ao quadrado vezes a n, que você vai entender o que você tem que fazer, tá certo? Então, ele notou o seguinte, ó, se eu fizer n ao quadrado, em primeiro lugar, você está entendendo quem que é o AN, né? O AN é o termo geral aqui da série. Então, AN é o que a gente chama de termo geral. Termo geral da série. Então, se você fizer n ao quadrado vezes a n, é um truque aqui que o cara percebeu, né? Isso aqui vai dar igual a quanto? E eu pensei o seguinte, bom, se eu multiplicar por n ao quadrado esse n, vou multiplicar por n ao quadrado aqui em cima, vai ficar 15n ao cubo mais um n ao quadrado multiplicando essa raiz aqui. Raiz de n ao quadrado menos 1. Tá lá. Embaixo não vai alterar nada. Vai continuar o 5n ao cubo, 5n ao cubo mais 2n mais 2n vezes n mais 1. Vezes n mais 1. Menos 17. Menos 17. Tá lá. Mas e daí? O que adiantou pegar esse termo geral e multiplicar por n ao quadrado? Eu quero usar o teste da comparação. Calma. Você vai ver um negócio interessante agora. Eu posso, por exemplo, dividir agora por n ao cubo em cima e embaixo. Ou seja, multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre n ao cubo. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Se eu divido aqui o numerador por n ao cubo, vai ficar 15 mais, aí o n ao quadrado cancela aqui com n ao cubo, ainda resta n ao quadrado menos 1, raiz, dividido por n. Dividido por n. E embaixo, como é que fica? Resta o 5. 5n ao cubo dividido por n ao cubo, fica só o 5, mais 2 vezes, a raiz de n mais 1, e cortou esse n aqui, mas ainda restou um n ao quadrado aqui, né? Ainda restou um n ao quadrado ali, vai ficar assim, 2 raiz de n mais 1 dividido por n ao quadrado. E aqui esse menos 17 vai ficar menos 17 sobre n ao cubo. Então, resultado. O que acontece a hora que eu passo o limite para n tendendo a infinito? Eu noto o seguinte, esse 15 continua 15, esse 5 continua 5,
Esse n ao quadrado aqui é maior do que essa raiz, então vai crescer mais rápido para infinito, vai zerar aqui. Quer dizer, esse aqui é o único que pode gerar alguma confusão, porque você pode pensar esse termo aqui de qual forma? Você pode pensar assim, quando n for muito grande, o menos 1 não conta nada. Né? Então, por exemplo, n é 10 bilhões, então 10 bilhões ao quadrado menos 1, né? Não vai dar praticamente diferença nenhuma. Então, para n muito grande, você pode desprezar esse menos 1, fica a raiz de n ao quadrado, que é n, para n positivo, n dividido por n dá 1. Quer dizer, esse termo aqui zera, esse termo aqui zera, e esse termo aqui dá 1. Então vai ficar 15 mais 1 sobre 5, vai dar 16 sobre 5 quando n for para infinito, ou seja, convergiu aqui, né? E convergiu para 16 sobre 5, mas você vê que eu fiz intuitivamente, né? Esse aqui vai para zero, porque é um número fixo sobre zero, o n ao quadrado cresce mais rápido que a raiz, aqui para n muito grande você despreza o menos 1, né? Vamos ver se eu consigo fazer de uma maneira assim menos intuitiva, vamos ver se eu consigo provar de um modo um pouquinho menos intuitivo, um pouquinho mais, com um mínimo assim de rigor. Eu acho que daria para a gente fazer o seguinte, ó. Daria para a gente fazer o seguinte, aqui na parte de cima fica o 15, e aí aqui eu posso entrar com esse n na raiz, né? Contanto que eu coloque ele escrito n ao quadrado. Então ficaria n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Aí ele entrou na raiz. Você concorda comigo? Esse n que está para fora. Né? E embaixo fica o 5 mais. Aí aqui também o n ao quadrado pode entrar na raiz. Só que ele vai virar n à quarta. Então vai ficar 2 aqui fora, aí uma raizona de n mais 1 dividido por n à quarta. Aí aqui vai ficar menos 17 sobre n ao cubo. Aqui fica igual. Menos 17 sobre n ao cubo. Tá? Ou seja, n ao quadrado para cá, n ao quadrado para lá, você fica com 1 menos 1 sobre n ao quadrado aqui dentro, em cima. 15 mais 1 menos 1 sobre n ao quadrado. Raiz. Dividido por 5 mais. Aí aqui, o n à quarta vai dividir, vai ficar como que vai ficar esse negócio aqui? 1 sobre n ao cubo mais 1 sobre n à quarta. 2 vezes 1 sobre n ao cubo mais 1 sobre n à quarta. Tudo isso raiz. Menos 17 sobre n ao cubo. Acho que escrevendo dessa forma, fica mais evidente que a hora que você passar o limite para n tendendo a infinito, esse aqui zera, porque vai 1 sobre infinito zero, 1 sobre infinito zero, raiz de zero é zero, 0 vezes 2 é zero, zerou esse termo aqui do meio. 17 sobre infinito zerou, ficou só o 5 aqui embaixo, mas aqui em cima, além do 15, vai ficar esse aqui zero, mais 1 continue, raiz de 1 é 1. Então vai dar realmente 16 dividido por 5, tá? Só para... Porque aqui eu vejo que aqui no... Eu vejo que aqui no livro ele apenas colocou aqui 16 por 5, né? Não fez esse passo a passo todo aqui para justificar, mas eu estou tentando justificar para vocês. Então, o fato é, portanto, dessa forma, a gente acabou de comprovar que Sn ao quadrado vezes a n, ele converge para 16 dividido por 5, que é um número, digamos assim, ele é um número um pouco maior do que 3, né? Porque 15 dividido por 5 seria 3. Então, para n suficientemente grande, esse n ao quadrado vezes a n vai estar menor do que 3. Tá? Porque ele tem que convergir para uma coisa. Deixa eu pensar aqui, vai estar. Não, desculpa, ele é um pouco maior do que 3. Então, para n suficientemente grande, o que eu quero dizer é o seguinte: esse 16 sobre 5 é maior do que 3. Isso implica que, para n suficientemente grande, o n ao quadrado vezes a n vai estar para cima do 3. Mas ele também é um número menor do que 4. Né? Ele não chega a dar 4, esse número aqui. Né? Porque 4 teria que ser 20 dividido por 5. Então, quer dizer, para n, ou seja, para n suficientemente grande, para
n suficientemente grande, esse valor n ao quadrado vezes a n, ele vai estar tão próximo desse número aqui, que é maior do que 3, que ele vai estar também maior do que 3. Mas esse número também é menor do que 4. Então, ele vai estar menor do que 4. Tá? Então, você conseguiu... É como se você estivesse dizendo assim, ó, existe um n0, uma outra forma de escrever isso aqui seria assim, existe n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0, para todo n maior que n0, implica que isso aqui acontece. 3 menor que n ao quadrado vezes a n, que é menor do que 4. Ponto final. É claro que, se você quer provar que essa série converge, você está mais preocupado com essa desigualdade aqui de cima, porque você precisa de alguma coisa que esmague ela para convergir, né? Mas, e outra coisa, não é a série n ao quadrado a n que você quer provar que converge a série apenas com o AN, essa série aqui, né? Somatória de AN, aqui no caso, que é essa brincadeira aqui que a gente está estudando, tá? Então, olha só, isso, aí ele nota o seguinte, olha, isso aqui é equivalente a você falar que o n ao quadrado vezes a n está maior que 3, menor que 4, isso equivale a dizer que 3, dividindo por n ao quadrado, né? 3 por n ao quadrado menor que a n, que é menor que 4 sobre n ao quadrado. E aí o que a gente faz? A gente foca a nossa atenção nessa daqui. Vamos focar a atenção nisso aqui, porque é esse que interessa para provar pelo teste da comparação, provar que a n é convergente. Né? Quer dizer, o que nós temos aqui nesse momento? A n é maior do que zero, certo? Aí, aqui, deixa eu ver aqui se ele falou alguma coisa. O AN, você pode pensar o seguinte, ele não é maior do que zero sempre, mas ele é maior do que zero para n suficientemente grande. Né? Para n suficientemente grande, ele vai ser maior do que zero, a partir de um certo ponto, porque aí vence esse menos 17 aqui no denominador, aí fica positivo aqui, vai ficar positivo. Estou falando isso porque no teste da comparação precisa que seja positivo. Né? Então, a n maior que zero, para n suficientemente grande. 4 sobre n ao quadrado é maior que zero, para todo n. Teste da comparação precisa disso. E uma está dominando a outra. Né? E a n está dominada, também para n suficientemente grande, a n está dominada por 4 sobre n ao quadrado. Tá? Então, aí vem o teste da comparação. Agora, note que a série dessa aqui de cima converge. Agora, note que a somatória de n igual a 1 até infinito de 4 sobre n ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes somatória de n igual a 1 até infinito, 1 sobre n ao quadrado, que a gente já viu que é π quadrado sobre 6. Então, isso aqui vai dar igual a 4 vezes π quadrado sobre 6, que é igual a 2π ao quadrado dividido por 3, entre parênteses, converge. Tá? E o que significa essa somatória aqui de cima está convergindo? Pelo teste da comparação, o somatório de AN converge também. Tá? Então, pelo teste da comparação, para fechar o exemplo, pelo teste da comparação, a somatória de AN, que é o que eu queria, converge também. Tá? Fechou esse exemplo aí. Mas tem mais um exemplo interessante aqui, que ele vai querer discutir com a gente, agora para o caso da divergência, que é esse próximo exemplo aqui. Ó. Teste da comparação para divergência. Olha a série, exemplo. Mais um exemplo de teste da comparação. Então ele coloca assim para a gente, ó. Agora a nossa somatória de AN vai ser igual somatória de n igual a 1 até infinito, somatória de n igual a 1 até infinito,
Olha a formulinha aqui. N raiz de n mais 1 sobre n ao quadrado menos 3. N raiz de n mais 1 sobre n ao quadrado menos 3. Tá lá. Certo? Essa aqui é a série. Só que agora, nós não vamos provar que ela converge. Nós vamos provar que ela diverge. Então, em vez de a gente focar a nossa atenção nessa brincadeira aqui, na desigualdade, nós temos que conseguir uma desigualdade dessa aqui, mas ao invés de focar a atenção nessa parte aqui de cima, né, nessa parte aqui da direita, a gente vai ter que focar a nossa atenção nessa aqui, que aí a gente mostra que essa aqui diverge e, portanto, a do AN diverge também pelo teste da comparação. Tá? Essa aqui é a ideia. Mas qual? Como é que ele vai conseguir isso? Então, olha só o que ele fala aqui. Ó. Olha só que interessante. Aqui no de cima ele multiplicou por n ao quadrado, né? Nesse aqui ele multiplicou por raiz de n. E aí conseguiu uma desigualdade tipo essa aqui também. Vamos ver se a gente consegue. A dica já está dada aqui, ó. Multiplica por raiz de n. Então vamos ver. Vamos ver. Raiz de n vezes a n seria igual você pegar a raiz de n e multiplicar ali só o numerador. Então vai ficar raiz de n vezes n vezes raiz de n mais 1. Tudo isso dividido por n ao quadrado menos 3. Certo? Bom, até aí, e aí, o que que... Teve no outro exemplo, teve aquele momento que eu dividi por n ao cubo em cima e embaixo, né? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Aqui eu acho que vale a pena a gente observar o seguinte, ó. Esse raiz de n, ele é como se fosse n elevado a meio. Então isso aqui, na verdade, ficou assim, ó. N elevado a meio vezes n elevado a 1, que é esse n aqui, vezes a raiz de n mais 1. Deixa ela quieta aqui. Tudo isso dividido por n ao quadrado menos 3. N ao quadrado menos 3. Então, o que que acontece? Multiplicação de potência de mesma base vai ficar 1,5, ou 3 sobre 2 aqui. Né? Então, no fundo, isso aqui ficou n elevado a 3 sobre 2, ou 1,5, tanto faz, vezes raiz de n mais 1, raiz de n mais 1, dividido por n ao quadrado menos 3. Tá lá. Até agora eu consegui isso, mas e aí? Como é que a gente vai fazer com uma brincadeira dessa? Eu te digo o seguinte, vamos dividir por n ao quadrado, em cima e embaixo. Eu vou fazer isso. Tá? Então, eu vou dividir por n ao quadrado em cima e dividir por n ao quadrado embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, vai ficar n elevado a 3 sobre 2 é 1,5, né? Vezes raiz de n mais 1, isso aqui dividido por n ao quadrado, dividido por n ao quadrado, tudo isso aqui dividido por n ao quadrado menos 3, aí aqui também vai ficar tudo dividido por n ao quadrado, que equivale a fazer dividido por n ao quadrado aqui, dividido por n ao quadrado aqui. Então, isso aqui vai dar... Bom, aqui seria um raiz de n aqui embaixo. Né? Fica um raiz... Porque 1,5 menos 2 dá menos 0,5. Você joga para baixo, fica 0,5 positivo. Então, aqui em cima ficou raiz de n mais 1 dividido por raiz de n. Tudo isso dividido por... Aí aqui n quadrado por n ao quadrado é 1, menos 3 dividido por n ao quadrado. 3 dividido por n ao quadrado. Vamos melhorar um pouco ali o numerador. O numerador dá para colocar numa raiz só. Fica n mais 1 sobre n, raiz. Raiz. Correto? Tudo isso dividido por... Aí aqui fica 1 menos 3 sobre n ao quadrado. Só que esse n aqui dá para você, para ficar mais óbvio a hora que passar o limite, né? Dá para a gente reescrever esse n aqui como, aproveitando aqui o último espacinho que tem, ficaria 1 mais 1 sobre n, raiz em cima, dividido por
1 menos 3 sobre n ao quadrado. A hora que você passa o limite, o que vai acontecer? N vai para infinito, fica 1 dividido por infinito, 0, fica a raiz de 1 mais 0, que é 1, dividido por 1 menos 3 dividido por infinito, 0. Então ficou raiz de 1 sobre 1, que é igual a 1. Quer dizer, conseguimos provar que realmente, só que agora deixa eu abrir um outro espaço aqui para mim. Quer dizer, conclusão. Conclusão. Ih, será que caiu a live? Vocês estão me ouvindo aí? Tá chegando muita mensagem aqui, eu não tô entendendo se caiu essa live. Não, parece Não que não caiu tem não, nada. professor? Tá tudo de boa aí, tá tudo de boa. Sim, tudo de boa. Valeu, valeu. Lúcio Hernani. Lúcio Hernani, não, tudo bem, tô vendo as mensagens aqui, tudo coisa inútil. Então, olha só, conclusão. 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 Raiz n vezes a n convergiu para 1, certo? Convergiu para 1. E o que a gente percebe dessa convergência aqui? Ela é uma convergência para 1? Ela é uma convergência para 1, tá na cara, a gente provou isso. Né? Só que dá para a gente dizer algo mais disso aí. Ó. Se a gente olhar aqui para a manipulação que a gente fez, olha só o que a gente percebe aqui. Ó. Vamos pegar um momento bem... aqui, ó, esse momento aqui, final aqui. Ó. A gente percebeu que a sequência AN, a sequência N não, a sequência raiz quadrada de N vezes a N, ela é, na verdade, 1 mais 1 sobre N, quer dizer, aqui você tem uma coisa maior do que 1, e a raiz de uma coisa maior do que 1 vai ser maior do que 1 também, dividido por uma coisa menor do que 1, porque é 1 menos alguma coisa positiva. Então, com certeza, isso aqui é o tempo inteiro maior do que 1. Ela está convergindo para 1 por cima. Ela está sendo sempre maior do que 1. Vamos fazer essa observação aqui. Mas, como a gente viu, né, o raiz n vezes a n é igual... Acho que aquela fórmula ali é melhor para ver, né? 1 mais 1 sobre n raiz, dividido por 1 menos 3 sobre n ao quadrado. Ou seja, isso aqui é sempre maior do que 1. Quer dizer, é uma coisa convergindo para 1 e que está maior do que 1, digamos assim. Né? Então, ela é algo que está... A gente pode dizer o seguinte, né, para n, dessa forma, eu vou concluir o seguinte, dessa forma, para n suficientemente grande, temos que esse raiz de n, temos 2 pontos, esse raiz de n vezes a n, ele vai estar certamente, como sempre, maior do que 1, né? Maior do que 1, e menor do que qualquer outra coisa aqui, certo? Por exemplo, 2, sei lá, menor do que 2, tá certo? Então, o que a gente percebe aqui? Outra coisa, para n de 1 em diante, esse raiz de n é um número diferente de zero. Né? Então, posso dividir, e positivo, posso dividir dos dois lados por ele, não vai alterar o sinal. Então, podemos colocar o seguinte aqui, isso aqui é equivalente a... Isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, vamos colocar embaixo. Isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, dizer que 1 sobre raiz de n menor que a n, que é menor que 2 sobre raiz de n. Mas é claro que nós vamos focar a nossa atenção, como a gente quer mostrar que essa série aqui diverge, a gente quer mostrar que a somatória do AN aqui, ó, vamos voltar um pouco. A gente quer mostrar que a somatória do AN diverge, faltou escrever aqui, ó. Faltou escrever aqui, diverge. Como a gente quer mostrar que diverge, então nós vamos focar a nossa atenção aonde? Nós vamos focar a nossa atenção nessa parte daqui. Nessa parte daqui. Né? Então vamos escrever o seguinte. Agora anote que dois pontos. O 1 sobre raiz de n é sempre maior que zero, teste da comparação. O AN também maior que zero, né? Porque a gente viu que ele é sempre maior do que 1. Não, mas é maior do que 1 multiplicado pela raiz, né?
Deixa eu ver aqui. Mas a raiz é um número positivo, né? Número positivo vezes alguém está dando maior do que 1. Então, eu penso que o AN também é maior do que zero, não tem problema. A N também é maior do que zero. A fórmula do AN, se a gente voltar lá, ó, cadê no livro aqui? Aqui, ó, N ao quadrado. Ele vai dar negativo se você colocar o N igual a 1, ele ainda dá negativo, porque vai ficar menos 2 aqui embaixo. Mas a partir do N igual a 2, ele já ficou positivo, porque 4 menos 3 é 1. Então, excluindo o primeiro termo, ele é sempre positivo, não tem problema nenhum. A N maior que zero, tá? Se a gente considerar N maior do que 1, não tem problema nenhum, certo? E além disso, uma está dominada pela outra, né? 1 sobre raiz de N está dominada por AN. Só que tem um detalhe, porém, o que acontece se a gente for analisar a série do 1 sobre raiz de N? A somatória de N igual a 1 até infinito, N igual a 1 até infinito, 1 sobre raiz de N é igual à somatória de N igual a 1 até infinito, 1 sobre N elevado a meio, que cai naquele 1 sobre nx, quando x é menor ou igual que 1, que diverge, que a gente começou a aula discutindo isso, né? Então, resultado, isso aqui, a verdade é a seguinte, isso aqui diverge porque meio é menor que 1, que diverge, pois meio é menor do que 1, menor ou igual que 1, tá certo? Ponto final. Então, pelo teste da comparação, como essa aqui diverge, a somatória de AN diverge também, e a gente fechou o exemplo. Pelo teste da comparação, temos somatória de N igual a 1 até infinito, AN diverge, né? Que fique bem claro que o AN, eu deixei escrito lá no começo, né? Isso, o AN é esse cara aqui. É esse aqui, o somatório de AN. Tá certo? Então tá ótimo, vou fechar esse primeiro vídeo aqui, para a gente poder gravar um outro logo em seguida.